Equação de segundo grau. Escrever a equação de segundo grau, cujas raízes são 4 mais ou menos raiz de 13 sobre 3. Então são duas raízes, uma somando, a outra subtraindo. Como que eu posso chegar na equação? A partir das raízes. Vamos lá. Tem algumas maneiras de se fazer isso. Uma delas, que é estudada no ensino fundamental. Vamos lá. A equação de segundo grau completa x² mais bx mais c igual a 0. A soma, falando sobre as raízes dessa equação. As raízes. Se as raízes dessa equação são números reais, então a soma das raízes é o oposto de b dividido por a. E o produto das duas raízes é c sobre a. Tá? Com base nisso, nós podemos escrever a equação assim: x2 menos sx mais p igual a 0. Então vamos calcular a soma e o produto das raízes dadas e substituir nessa equação. Vamos lá. A soma das raízes. A soma das raízes é 4 mais raiz de 13 sobre 3 é uma delas, somado com a outra, 4 menos raiz de 13 sobre 3. Veja que é uma soma. Então, raiz de 13 menos raiz de 13 dá 0. Ficou 4 terços. 4 terços mais 4 terços deu quanto? 8 terços. Quer dizer que a soma das raízes é 8 terços, que eu vou substituir aqui. E o produto das raízes? O produto das raízes, 4 mais raiz de 13 sobre 3, multiplicado por 4 menos raiz de 13 sobre 3. Produto, né? Esse produto pode ser escrito assim, ó. O denominador 3 é comum, ele é denominador do 4 e do raiz de 13. Então você separa para você ver aí um produto notável. Raiz de 13 é mais, né? Raiz de 13 sobre 3 separei. Isso aí eu vou multiplicar por 4 terços menos raiz de 13 sobre 3. Olha o produto notável. Produto da soma por uma diferença. Veja que o primeiro termo é o mesmo, o segundo é o mesmo. Um é mais, outro é menos e é um produto. Produto notável. Produto da soma pela diferença. Como é que resolve? Quadrado primeiro menos o quadrado segundo. 4 terços ao quadrado menos raiz de 13 sobre 3 ao quadrado. Quadrado primeiro menos quadrado segundo. 4 ao quadrado, 16. 3 ao quadrado, 9. Menos raiz de 13 ao quadrado, 13. Radiciação, potenciação. Radiciação de índice 2, potenciação de expoente 2. Operações inversas, uma anula a outra. A potenciação anulou a radiciação, fica 13. 3 ao quadrado, 9. 16 menos 13 vai dar o quê? 3 nonos.
Simplificando 3/9 por 3 dá quanto? 1/3. Quer dizer que a soma das raízes é 8/3, o produto das raízes é 1/3, soma e produto. Então a equação, substituindo lá, vai ficar x² menos s, o s é 8/3. 8/3 do que? X mais P. P é o que? 1/3. Igual a 0. A equação está aí, ó. A equação de segundo grau. Se você quiser, você pode eliminar o denominador, multiplicando o 1 por 3, porque veja bem, o A é 1, o B é menos 8/3 e o C é 1/3. Uma equação equivalente é, multiplica 3 vezes 1, 3, 3x², menos, aqui vai ficar 8 mesmo, e de cá vai ficar 1 mesmo, tá certo? Correto? Vê aí. Né? 3 dividido por 3 dá 1 vezes 8 é 8 aqui também. Então veja, essas duas equações, que têm caras diferentes, elas têm as mesmas raízes. Tá? As raízes são 4 mais raiz de 13 sobre 3, 4 menos raiz de 13 sobre 3. Veja agora uma observação que eu estou me lembrando aqui, importante. Na equação de segundo grau, das duas raízes reais, quando uma das raízes é irracional, a outra também é irracional. E elas são chamadas conjugadas. Olha aqui, uma é 4/3 mais raiz de 3 sobre 3, a outra é 4/3 menos raiz de 3 sobre 3. São raízes irracionais. Se eu falei irracionais, me desculpe agora mesmo, eu não lembro se eu falei irracionais ou irracionais. Então, quando na equação de segundo grau, quando existe quando uma das raízes é irracional, a outra também é. São chamadas raízes irracionais conjugadas. Uma é conjugada da outra. Conjugada é quando uma é mais, a outra é menos. Tá? E isso vale para qualquer grau de equação, terceiro grau, quarto grau, etc. Sempre que aparecer uma raiz real, que é irracional, a conjugada dela também vai aparecer. Então, por exemplo, você resolve a equação de segundo grau, apareceu lá a raiz 1 menos raiz quadrada de 2. Esteja certo que a outra raiz é 1 mais raiz quadrada de 2. São raízes conjugadas, tá? Beleza? Raízes irracionais conjugadas. Pessoal, é isso por enquanto. Tem outras maneiras de fazer isso também, viu? Uma das maneiras é essa. Em outro vídeo, em outra aula, eu vou mostrar um outro processo também muito usado para escrever as raízes de uma equação de segundo grau, de terceiro, de quarto, etc. Tá? Então é isso aí. Peço que você se inscreva no canal, dê o like, por favor, tá? Arrume mais inscritos para nós, para o canal poder se expandir, né? Para a gente fazer um trabalho mais abrangente possível, que pegue o maior número possível de pessoas, tá bom? Então, um abraço do Itamar, muito obrigado. Tchau, tchau.